Olá, irmãos, graça e paz, como vão vocês? Muito bom estarmos juntos, mesmo que não presencialmente, mas logo estaremos juntos aí fazendo o nosso culto presencial. E eu quero vir hoje compartilhar com vocês uma palavra que nesse momento dessa forma global que as coisas estão acontecendo, muitas pessoas elas se voltam a Deus. Isso é maravilhoso, muitas pessoas estão se achegando ao Senhor. Sim, mas nós como cristãos, nós devemos entender a forma correta que nós vamos a Deus, que nós sirvamos ao Senhor, porque a Bíblia ela é repleta de promessas, irmãos, mas ela também é repleta de instruções para que nós sigamos e alcancemos essas promessas que o Senhor nos dá, que o Senhor já disse que são nossas, mas sempre existe uma forma de nós alcançarmos. E as Escrituras nos ensinam isso. E algumas pessoas, nesses momentos de desespero, elas podem se achegar a Deus da forma errada, e até mesmo cristãos, e eles não vão receber aquilo que estão buscando, porque existe a forma correta de buscarmos ao Senhor e recebermos dele tudo aquilo que ele já falou que é nosso. Eu quero começar orando com vocês. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela sua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Obrigado porque sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus bom, generoso e que o Senhor deseja e quer que desfrutemos de toda a sua bondade, de todo o seu amor. Obrigado, Pai, que os olhos do nosso coração sejam iluminados para que conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou. Para que conheçamos ao Senhor, Pai, verdadeiramente como o Senhor é e como o Senhor espera que sejamos e nos comportemos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês, inicialmente, que está lá em Romanos 12. É uma passagem bem conhecida, eu vou ler com vocês 12, 1 e 2. Diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis e comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já falei isso muitas vezes, irmãos, e eu vou repetir mais uma. Existe uma forma de comprovar e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovando nossas mentes pela palavra do Senhor, pelas instruções que Ele nos dá. Sabe, muitas pessoas elas se achegam a Deus e querem receber de Deus, ou querem servir a Deus da maneira que elas acham que é correto. E não é assim. Não é assim que funciona. Nós fomos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. E é lá que nós estamos. Esse reino ele tem regras. Esse reino ele tem instruções contidas na palavra de Deus de como nós devemos nos comportar para que desfrutemos e experimentemos dessa maravilhosa, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não é da forma que muitas vezes nós vamos até o Senhor. Muitas vezes nós estamos cheios de coisas erradas que precisam sair para que possamos sim experimentar qual é essa boa, agradável e perfeita vontade. E através da renovação da nossa mente, nós sabemos que no novo nascimento, o nosso espírito foi recriado. Nós ganhamos um espírito novo. Nosso espírito estava morto, nós estávamos mortos espiritualmente. E aceitando Jesus, nós temos vida novamente em Deus, a vida espiritual. Mas a nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto, ele não foi renovado. Nós devemos renová-lo pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz esse entendimento, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. Eu quero compartilhar também uma palavra com vocês, que está lá em Colossenses. Está lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1, eu vou ler a partir do versículo 13. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos resgatou, está falando de Jesus,
do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Olha o que fala no 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Está dizendo aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele é a imagem exata de Deus. E ele é a imagem exata do que o homem deve ser. Então, se você quer enxergar como Deus é, saber como Deus é, olhe para Jesus. Se você quer saber como um homem, uma pessoa que é nascida de novo, deve ser, deve se comportar, viver e agir, olhe para Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a exata expressão de Deus. Amém? Vamos voltar lá para Romanos. Nós devemos nos amoldar à palavra, mas muitas vezes pessoas elas agem, irmãos, algumas pessoas agem como querendo que Deus se amolde à vontade delas. E isso não vai acontecer. Amém? Nós vamos nos amoldar ao que Deus fala e não, Deus ele não vai se amoldar às nossas necessidades. A palavra de Deus ela é soberana. A palavra de Deus ela é imutável. Nós sabemos que o que Deus fala, ele fala, a minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o bom propósito para qual foi enviada. Então, Deus ele não se move por dificuldades que passamos, desde que nós estejamos falando o que é errado, por murmuração, nos achegamos a Deus com reclamações, com choro ou desespero. O que move Deus é a fé, e isso não vai mudar. O que move Deus é a fé. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximem dele devem crer que ele existe, que ele é real e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E glória a Deus por isso, porque ele é. E aqueles que se achegam a ele dessa forma, da forma com que ele ensina, com que ele diz, em fé, confiança, ousadia, um filho de Deus, ele sempre se achega a Deus, não como um pedinte, e sim com ousadia, não com irreverência, sim com temor e com honra, mas sabendo que ele tem a possibilidade, tem o privilégio e o direito de estar na presença de Deus constantemente. Hebreus nos diz, ele fala, achegai-vos com confiança, eu amo esse versículo, achegai-vos com confiança ao trono da graça, para que vocês recebam misericórdia e alcancem e encontrem o poder, a graça que te socorre no momento da necessidade. Ele diz, achegue-se com confiança ao trono da graça. Ele não diz, achegue-se chorando, achegue-se implorando como se Deus estivesse de bom humor naquele dia que ele vai fazer o que você está pedindo. Não é isso que está dizendo o versículo. Está dizendo para que você chegue com confiança, como filho. Jesus Cristo pagou um alto preço por você e por mim naquela cruz. Não foi para vivermos de uma maneira semelhante como nós vivíamos antes, ou pior, porque tem muitos cristãos que depois que aceitam Jesus, eles vivem de uma condição pior do que eles estavam vivendo antes de Jesus. Isso está errado, está completamente errado. Dizem-se e se veem humilhados, se veem como uma criatura reles. Não é assim. Nós somos filhos de Deus, temos o direito de estar na presença de Deus. Ele nos fez reis e sacerdotes, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. À destra de Deus, nós estamos em Cristo. Nós somos um com Ele e um com o Pai. É isso que Ele diz. Ele fala lá em Salmos, Ele diz, fostes feitos um pouco menores do que Deus. Não, você não se enxergue de uma maneira inferior a isso, irmão. Você é filho de Deus. Você tem o direito de estar na presença de Deus. Deus te ama e Ele quer te ouvir. Você tem o Espírito Santo, o poder de Deus habitando em você. Aquele poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Está em você, você recebeu muito. Você é muito. Amém? Repita isso. Eu sou importante. Eu sou filho de Deus. Isso gera fé, você ouve o que você escuta, você ouve o que você fala, meu irmão. Você fala e você ouve.
Você é um filho amado. Amém? Glórias a Deus. Creia nisso. Vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. A palavra, irmãos, ela nos ensina quem somos e como nós devemos nos moldar a palavra, como nós devemos nos comportar. Ela é que nos mostra como nós devemos andar a partir daí. Lembra que eu li em Colossenses 1 que o exemplo de como é ser um homem, uma pessoa recriada, nascida de novo, é olhando para Jesus? Pois é, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, quando você lê a sua Bíblia, você está lendo a palavra viva e eficaz, que te ensina e que te mostra como você deve viver. Lá em 2 Timóteo 3,16, ela fala sobre isso. Fala assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não só o Novo Testamento, e sim o Antigo também. Está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda ela tem muitos ensinamentos de comportamento, de promessas, de como agirmos, está tudo escrito lá para nós desfrutarmos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Veja só, que privilégio! A palavra de Deus, essa Bíblia que você tem aí na sua casa, nas suas mãos, ela te ensina como você deve viver. Ela te ensina aonde você deve corrigir a sua vida. Ela ensina as coisas que devem ser corrigidas no decorrer da sua caminhada. Glórias a Deus! Ela ensina, ela nos faz perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Que privilégio, ela nos mostra isso. E quando nós enxergamos, quando nós aprendemos, vemos isso, identificamos, nós precisamos mudar. É aí que entra, irmãos, a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus. Quando nós enxergamos um ponto que precisa ser mudado na nossa vida, que a palavra trouxe luz naquele momento e nós mudamos realmente, porque nós cremos que o que Deus fala é verdade e não o que o mundo mostra. Muitos desafios estão sendo lançados em nossas vidas, desafios de fé, desafios de comportamento, desafios de decisões nesse momento que estamos passando. E se nós não seguirmos o que a palavra diz, o que o Espírito Santo nos traz, revelando o que a palavra fala, nós vamos tomar as atitudes erradas. Nós vamos fazer o que é errado e nós vamos ter prejuízos, nós vamos ser reféns de notícias, reféns de situações, reféns de condições que se levantam, reféns de circunstâncias erradas, medo, dúvida podem surgir. É a palavra, é quando você renova sua mente pela palavra, que isso não pode chegar até você, que não vai chegar porque você já sabe o que é verdadeiro. Você já sabe porque a palavra te mostrou o que é certo. Sabe? A Bíblia fala que nós não temos espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio, de alegria no Espírito Santo. É isso que a palavra nos traz. Muitas pessoas, irmãos, elas querem e desejam que Deus ele realize tudo o que elas pedem, como se ele fosse uma espécie de gênio de lâmpada. Mas não é assim. Não é assim que acontece, né? Você não pode agir dessa forma ou pensar que é dessa forma. A Bíblia, ela nunca nos diz que as coisas serão feitas como um passe de mágica. Não é assim, é pela fé, é pela sua confissão, pelo aquilo que você aprende e crê da palavra e deixa isso entrar no seu coração e transforma essas informações, essa palavra que você recebe, que você se alimenta dela e ela se transforma em verdade, em vida e sai com poder pela sua boca quando você a declara. Já falei isso inúmeras vezes,
Não é porque uma promessa está na Bíblia, porque algo está na Bíblia que ela vai se tornar verdade para você. Ela precisa se tornar verdade para você. Ela sim é uma verdade porque está escrita lá, mas ela não vai acontecer automaticamente. Você precisa receber essa palavra, entendê-la, e ela que se transforma verdade no seu coração, no seu espírito, e sai com poder pela sua boca, e você crê naquilo que você leu e naquilo que você está falando. É assim que funciona, irmãos. É dessa forma que Deus, Ele nos ensina. Deus, Ele estabeleceu a forma em sua palavra, e nessa palavra, irmãos, existem princípios. Veja só, vou compartilhar de um versículo com vocês que está lá em João 13. Eu vou ler do 12 ao 14. Diz assim: após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendei o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor. Preste bem atenção como o versículo coloca. O versículo 13, ele fala assim: vós me chamais mestre e senhor. Estais certos, pois eu de fato o sou. Olha o que ele diz no 14. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Veja só, aqui Jesus ele colocou as coisas na ordem correta. Os discípulos diziam, como nós vemos no versículo 14, que Jesus, eles chamavam Jesus de mestre e senhor. No 14, Jesus ele coloca as coisas na ordem como deve ser. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre. Primeiro ele é o nosso senhor e depois o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor em primeiro lugar. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então é Ele que diz como nós devemos nos comportar. É Jesus que fala, que mostra como nós devemos agir. Nós devemos obediência a Ele. Nós não vivemos da maneira como nós queremos mais. Nós fomos comprados por alto preço e temos um Senhor e Mestre. Senhor e Mestre. Amém, irmãos? Se você quiser participar das bênçãos, você precisa ser obediente ao que o Senhor nos ensina, ao meu Senhor e ao seu Senhor. Vou compartilhar o último versículo com vocês, que está lá em Hebreus 3, 14 e 19. Diz assim: porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação com a rebelião que houve lá com o povo de Israel. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? Contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram, mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida, por causa da incredulidade. Irmãos, aqui está dizendo que eles ouviram a verdade. Eles ouviram o que era para ter sido feito, mas eles se rebelaram. Eles decidiram fazer da forma deles. E Deus, ele não vai mudar o jeito dele, o que ele escreveu, o que ele falou para agradar filho, para agradar pessoas, seja ela quem for. A palavra dele vai se manter como ele disse. Então, amolde-se a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Deus, ele é com você. E se você entender, irmãos, que Deus, ele é a seu favor, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai entender que essa palavra ela vai estar em você e você vai falar ela todo o tempo. Você vai desejar ler e entender
e se aprofundar e conhecer quem você realmente se tornou em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Ele é o seu modelo. Ele é o seu Senhor e Mestre. Amém, irmãos? Amo vocês. Essa é a palavra que eu queria compartilhar. Logo estaremos juntos, nos abraçando, festejando. Até logo!